A taxa Selic acabou de cair para 14,75% agora em março de 2026. E você que não acompanhou todas as novidades implementadas pelo Banco Central vai perder muitas oportunidades esse ano. Eu sou Israel Oliveira, você está no Pulso Financeiro, então vem comigo! Recentemente, o Banco Central decidiu cortar a taxa de juros aqui no Brasil para 14,75% ao ano. O que influenciou ele a cortar a taxa de juros? Primeiramente, aqui o dólar caiu frente ao real. Significa que mais pessoas venderam a sua posição em dólar para comprar a moeda nossa, reais, e investir no nosso tesouro que está rendendo mais por causa da taxa alta de juros aqui no Brasil, que era 15% ao ano. Agora, atualmente, 14,75%. E isso foi influenciado porque quando o dólar cai, a nossa inflação também cai, por causa que quanto maior os câmbios para fora do nosso país, maior a nossa inflação. E para controlar a inflação, o que o Banco Central faz? Ele tenta reduzir a taxa de juros. Então, por isso a nossa taxa de juros, ela diminuiu aqui no nosso mercado financeiro aqui no Brasil. E isso influenciou o nosso Banco Central a realizar esse corte de taxa de juros. Então, principalmente, o primeiro corte agora foi em março. Então, até o final do ano, a gente vai ter mais cortes progressivos de 0,25%, 0,50%, por causa da inflação que está caindo cada vez mais aqui no Brasil, o que é significativamente bom. Outra coisa que influenciou o Banco Central a diminuir a taxa de juros foi a expectativa da inflação. Quando as pessoas estão pensando que a inflação vai cair cada vez mais, o Banco Central pega uma nova estimativa lá e realiza um corte de taxa de juros para diminuir realmente essa inflação. Então, principalmente a expectativa do mercado, onde os investidores estão investindo e principalmente as notícias, as políticas, tudo influenciam no corte de taxa de juros. Principalmente aqui no Brasil, né, que a taxa de juros é a taxa mãe, que influencia quantos por cento os investimentos de renda fixa seus e de todos os investidores vão render aqui no nosso país. Principalmente Tesouro IPCA+, que é atrelado à inflação, Tesouro Direto, que é um dos mais influenciados, a taxa do CDI, todos esses investimentos, inclusive as LCIs, são influenciados por essa taxa de juros, que no caso define a rentabilidade mensal e anual de quanto aquele investimento irá render para você. Onde investir agora com essa queda de todos os ativos de renda variável, que está acontecendo guerras, conflitos internacionais e muitas volatilidades internacionais e tanto nacionais. Então, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas uma grande oportunidade assim, ao longo prazo, seria o Tesouro IPCA+, por causa que a nossa inflação ela está diminuindo e ela tem uma previsão para chegar na casa dos 3% até o ano que vem. Então a gente pode pensar o seguinte: quando a nossa inflação cai e a gente compra um ativo de IPCA, por exemplo, o IPCA mais 7, que já está disponível agora para investir em renda fixa, a gente tem o título IPCA mais 7. Aí, por exemplo, quando a inflação cai e você possui IPCA mais 7, ele vai render cada vez mais na sua carteira, porque poucas pessoas possuem aquele ativo e você comprou quando a inflação estava mais alta. Então pensa assim, você compra no momento de alta e no momento de baixa da inflação, ele vai valorizar esse ativo por ser poucos investidores que tem aqui, por ser um investimento raro e que você conseguiu manter na sua carteira no longo prazo, que vai fazer diferença para você, podendo render ali nas casas dos 82% até os 257% aproximadamente, né? Se o nosso IPCA chegar lá por volta de 4%, 3%, tá? Lembrando que isso são apenas estimativas, né, de investimentos e análises, tá? Então, ao longo prazo que eu falo é por volta de 10 anos. Se a gente comprar hoje o IPCA+, investir bastante nele, principalmente na parte de renda fixa, mas lembrando que você tem que diversificar a carteira, não é somente investir apenas em um ativo. Aí o seu investimento do IPCA vai render cada vez mais e principalmente por causa que a inflação está caindo. Outro ponto que a gente considera analisar, se o IPCA subir, por exemplo, para um IPCA 8, a inflação subir, né, para 8%, você perde. Então é ao contrário no Tesouro IPCA+. Se a inflação cai, você ganha. Se a inflação sobe, você perde. Principalmente em rentabilidade, que é o que mais afeta aí, né? Que você vai ter um prejuízo se a inflação subir para 8%. Mas eu acho um pouco difícil agora atualmente a inflação subir para 8% por causa que a taxa Selic caiu para 14,75%. Então seria uma oportunidade ao longo prazo. E qual ativo investir?
Um ativo legal para a gente investir é o Tesouro IPCA Aposentadoria Renda Extra 2065. No caso, ele é focado mais no longo prazo, que nem eu falei para vocês, mas lembrando que cada pessoa vai ter um perfil de investidor, que no caso seria agressivo, moderado, conservador. O que é isso? Por exemplo, você detém 60% do seu patrimônio em renda fixa, é um perfil. Você retém 50% em renda fixa, 50% em renda variável, é outro perfil. Entendeu? Cada pessoa tem a sua maneira de investir e a sua estratégia, que ela procurou uma clareza para entender aquilo lá. Então, para você entender a sua estratégia, assim, o seu perfil, você tem que procurar se aquele ativo ele se encaixa nele, primeiramente, entendeu? Não é você saindo pegando os ativos que rendem mais porque tem maior risco que você achando que você vai ficar rico no longo prazo. Não, não é assim. Tem que ter um equilíbrio entre retorno e risco. No caso, esse IPCA, que nem eu acabei de falar, ele tem um retorno interessante. Então é assim, ele é muito mais instável do que o Bitcoin. Então é assim, é para uma pessoa que é um pouco mais agressiva no perfil de investidor assim. Não é para você que é mais conservador, moderado, entendeu? Que detém bastante do patrimônio em renda fixa porque não tem o risco de perder ele. Esse Tesouro IPCA+, você corre o risco de perder sim, mas o potencial de valorização a longo prazo é muito grande, porque a inflação vai ser muito difícil aqui no Brasil subir para 8%, que nem a gente está pensando que vai subir. E também a gente pode analisar que existem outros tipos de investimento aqui no nosso mercado de renda variável e também de renda fixa que também são mais estáveis do que esse fundo. De renda fixa, por exemplo, os títulos de PCA que tem menor variação e menor prazo, que você também consegue tirar uma rentabilidade legal, né? Que a gente pode observar, por exemplo, um IPCA que é até 2032, 2035, mais ou menos por aí, porque é interessante que é mais curto prazo, não é 2065, né? E ele é mais estável do que os outros. Pode ser que pague menos? Sim, mas no curto prazo, se você pensar, ele é mais estável e é melhor para uma pessoa que é tipo perfil conservador, perfil moderado e assim sucessivamente para você que não quer correr tanto risco assim. Mas lembrando que isso é uma comparação, né, para a gente ver ativos com esse corte de taxa Selic vai influenciar, principalmente por causa da nossa inflação agora que está sendo controlada e porque a gente procura ter uma rentabilidade, uma diversificação maior de carteira e de estratégia. E se você ainda não sabe como montar a sua carteira de investimentos, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui acima para você assistir o nosso vídeo sobre determinados ativos que eu fiz uma comparação lá no Investidor 10 para você ter uma clareza melhor da sua estratégia. Agora me conta aqui abaixo nos comentários se você vai investir no IPCA mais renda extra de 2065 aposentadoria ou se você tem um ativo de renda fixa preferido. Já deixe seu like, seu comentário, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novas notificações. Já compartilha o vídeo com algum amigo para que a educação financeira chegue a cada vez mais pessoas aqui no Brasil, que elas tenham a liberdade financeira de vida e aprendam a montar e investir uma carteira de investimentos do zero da maneira correta. Até o próximo vídeo e tchau!